Olá, boa noite a todos. Segunda-feira, 15 de junho, estamos começando mais uma oração hoje em prol do bem e do bom. Orando todos nós juntos, orando para o nosso planeta e, consequentemente, para nós mesmos. Já separar o copo d'água. Vamos só esperar um pouquinho, as pessoas estão entrando e enquanto isso vamos fazer aquele exercício ótimo que é inspirar profundamente, pensando em coisas positivas e expirar lentamente, tirando todas as mágoas, os problemas. E nesse exercício de inspiração e expiração, vamos deixando os nossos problemas diários do lado de fora, vamos pensando em Deus, na sua maior profundidade, porque Ele está dentro de nós, né? Como essência divina que nos sustenta. Então é importante isso, esse exercício físico de expirar, inspirar e expirar, e vamos procurar o nosso Pai na nossa intimidade, fazendo parte de tudo, porque o Pai é o todo e cada um de nós é a parte, e essa partezinha todas juntos fazem parte do todo. Então, pensando no nosso Pai, o princípio sagrado, com a responsabilidade que cada um possui, do conhecimento, da certeza e da verdade, porque cada um de nós tem essas partes, né? Não desabrochamos tudo porque ainda não retornamos a ser Deus em Deus, mas nós já temos muitas certezas, muitas verdades, e essas nós temos de fortalecê-las. Então vamos nos ligando a Deus com essa profundidade toda. Vamos nos ligando aos nossos irmãos cristificados, que representam o Pai na mais diversa esfera do nosso universo. O nosso Pai, Deus, Ele é íntimo, Ele está na nossa intimidade, mas não existe aquela pessoalidade de conversa. A conversa é íntima, é aquilo que está dentro de nós pulsando, né, fazendo a gente evoluir se a gente assim quiser. Os espíritos cristificados, eles são pessoas muitas vezes, eles vêm para a carne, como Jesus veio ser o exemplificador, como Oswaldo Polidoro veio deixar toda essa doutrina, que Kardec veio, deixou doutrina, né? Então esses espíritos, eles vêm, eles se personificam, eles encarnam, né? E trabalham em nome do Pai. Muitas religiões foram criadas em função dessas encarnações desses espíritos cristificados. E infelizmente muitas pessoas idolatram o Cristo, mas não o Criador, né? Então isso é bastante importante a gente entender, que Deus, o princípio sagrado que está na nossa intimidade, esse a gente idolatra como Pai. Os espíritos cristificados são os nossos irmãos mais velhos. A gente tem de respeitar, tem de amar, claro, mas essa idolatria cega, que Ele é o todo, não. Eles são os representantes do nosso Pai.
Então, esses espíritos, quando vêm à carne, fazem tarefas messiânicas maravilhosas e nos ensinam muito. E isso é muito importante a gente entender. A gente tem que saber separar. E isso faz parte. Agora nós não somos mais criancinhas espiritualmente falando. Nós já somos jovens, adolescentes entrando na maturidade, porque o nosso planeta está mudando de era. E então nós precisamos agir como tal, como adultos agora. E vamos pensar em todos os trabalhadores aqui do nosso planeta, que trabalham em prol do bem e do bom nas mais diversas esferas e em todas as legiões angélicas. A mensageria divina, a corrente médica, a socorrista, a de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, em nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo muito a Deus a oportunidade desse trabalho, agradecendo muito a ajuda de todo o mundo espiritual, esses irmãos nossos que vêm, nos protegem, preparam todos os ambientes para que a gente possa fazer esse trabalho harmoniosamente. Esperando que o trabalho de hoje ele realmente possa produzir o bem e gerar muitas boas energias, com a graça de hoje. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está iniciado. Vamos àquela poesia maravilhosa que o seu Oswaldo escreveu, Poesia a Deus. Deus, eu sou a essência absoluta, sou arquinatural, onisciente e onipotente, sou a mente universal, sou a causa originária, sou o Pai onipotente, sou distinto e sou todo, eu sou ambivalente, estou fora e dentro, estou em cima e embaixo, eu sou todo e a parte, eu é que é tudo em faixo. Sendo a divina essência, me revelo também criação, e respiro na minha obra, sendo todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo, e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e, marchando para a verdade, ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais, que de mim partem as leis, e, quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para minhas glórias terdes. Eu não venho, eu não vou, eu sou o eterno e o presente, sempre fui e serei, em vós, a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e a quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida, abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos, que lembram tempos idólatras e paganismos puerentos. Buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim tereis, em mim, a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união das nossas mentes. Graças a Deus.
A Simone colocou um círculo de mulheres cantando se aproxima. A Carla agradece a oportunidade, nós agradecemos a todos. A Carla está pedindo ajuda para o pai dela e os outros que estão internados no servidor. Depois, na oração, quando a gente fizer os pedidos, a gente pede coletivo, né? A Lourdes, todas as legiões se reuniram para o trabalho de hoje. Um imenso círculo de anjos envolve o planeta. A Simone está sendo preparado um grande banquete espiritual para nós. Continuando a Simone, muitas curandeiras desencarnadas presentes e preparando misturas que serão colocadas nas águas. E a Débora Cassotti, Jesus muito próximo a nós, energia branca intensa sobre nós. Muita cura, a Débora está colocando. Graças a Deus. Hoje nós começamos um novo capítulo, né? Que nós terminamos o estudo dos 10 mandamentos no sábado, né? Falando sobre o primeiro item do mandamento, que é Deus, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Hoje nós vamos começar um outro que eu vou misturar com, sempre do Evangelho Eterno, mas que eu vou misturar com um outro capítulo. A gente vai estudar mais ou menos 2 capítulos. Um deles, que eu vou começar hoje, é o item do capítulo 7, chave iniciática fundamental, que é o primeiro item, que é Deus. Como a gente falou sobre esse item no sábado, sobre Deus, né? Dentro do contexto dos 10 mandamentos, eu vou começar também aqui com Deus. E por isso que nós fizemos a poesia a Deus, maravilhosa, linda, né? Que ele chamando a gente para... Ele está ali a nos esperar, né? Antes que senão eu me perco aqui nas mediunidades, a Paula colocou a equipe médica espiritual recebendo ajuda de outros planetas e a Cíntia pôde acompanhar sendo trocada as vestes de cada um de nós e também um arco brilhantíssimo cor-de-rosa sendo colocado em todos, graças a Deus. Então aqui que eu vou falar é desse livro, desse Evangelho Eterno, né, que é o mais clássico, se a gente dizer assim, é o mais antigo, é na página 50. Mas se vocês pegarem pela internet, www.divinismoperdizes.org, em download vocês podem abaixá-lo. Abaixar ele, ou abaixar uma oração, abaixar um folheto, vários livros do Oswaldo Polidoro, estão todos lá, porque são todos ali para abaixarem, para lerem, para estudarem, para tirarem dúvida. E nós estamos aqui sempre para... No próprio site tem um lugar que vocês podem perguntar, fazer perguntas e depois a gente vai respondendo, né? Então isso é importante. Todo o material é aberto para que todos possam ler, estudar e como fala, desabrochar o Deus interno, né? Então vamos lá, da chave iniciática fundamental, o primeiro item que é Deus. Quem não entende de Deus, em tudo se complica, porque sem causa originária nada existe. Quem entende do princípio onipresente, tudo entende a resolver com precisão e felicidade, porque é no princípio Deus que o programa divino tem a origem, o movimento e a sagrada finalidade a ser atingida. Deus é um essencial que se revela como criação. E Ele mesmo, por fim, a tudo reabsorve, porque é sempre o mesmo um essencial que se manifesta. E se algum tempo deixasse de fazê-lo, toda a chamada criação deixaria de existir. Hermes, Krishna, Pitágoras e outros já ensinaram o divino monismo e o verbo modelar e modelador vivido por Jesus. Foi o exemplificador total, tanto que seu título apocalíptico é Alfa e Ômega, tudo que deriva do princípio e a ele retorna, como
espírito e verdade. Só explicar uma coisinha, alfa e ômega, né? A gente fala muito assim, o Cristo é o alfa e o ômega. No grego, do alfabeto grego, o alfa é a primeira letra, o ômega é a última letra, né? Então fecha o círculo, né? Ele é da onde ele começa até onde ele termina. Ele saiu dali e retorna para lá. É esse fechamento de círculo. Então isso é muito importante a gente entender, né? Que ele representa isso, que nós temos de primeiro atingir um grau de cristificação para depois, lentamente, no nosso caminho, voltar a ser Deus em Deus. Mas a gente nunca vai voltar a ser integralmente Deus em Deus se a gente não atingir esse primeiro grau, que não é fácil, né? É fácil falar, atingir o grau de cristificação, atingir a cristificação. Então, o primeiro ponto da gente é esse. E quando Jesus falou que para atingir, chegar a Deus seria por ele, não é que a gente precisa dele, a gente precisa do grau que ele tem, a gente precisa atingir esse grau. E ele nos ensinou, ele veio ser o exemplificador, então ele veio mostrar como a gente deveria viver, se comportar, ser responsável, se ligar com o Pai, como a gente deveria trabalhar. Então é isso que é importante, trabalhar no nosso cardíaco, no nosso mental, sempre em prol do bem e do bom. Então isso é muito importante a gente começar a perceber, a entender para a nossa evolução, né? Ninguém faz nada sozinho. E a gente não fala sacrifício, é tão sacrificante viver assim. Para Jesus, se a gente visse a encarnação dele, não tinha nada de sacrificante. Nada era fácil, tudo era bem difícil, principalmente na época que ele vivia. Aquelas caminhadas enormes, dormia no relento, comia se tinha comida, bebia se tinha água, se não tinha ele ia lá, continuava orando e se virava. Se virava porque ele acreditava, ele tinha aquela ligação com o Pai. Nós ainda não temos esse desprendimento material e ainda nós não temos essa capacidade de ter esse desprendimento material de se abrir mão de tudo. A gente não está preparado para isso. Mas a gente está muito preparado para conhecer, para aprender, para melhorar o nosso comportamento, para melhorar as nossas atitudes, para entender melhor o próximo, que nem aquela tipo de uma oração que não tem nem nome, né? Do livro de Bezerra de Menezes, o próximo é apenas um próximo, porque eu também sou apenas um próximo. Nós somos todos caminhantes, caminheiros voltando a Deus. Então, é isso nós ainda não entendemos. Ainda a gente não colocou dentro de nós. Quando a gente compreende as leis eternas, as leis perfeitas, da finalidade, a lei da existência, a lei de comportamento, de responsabilidade, de causa e efeito. Quando a gente começa a entender essas leis, a gente começa a trabalhar dentro dessas verdades. E aí, os 10 mandamentos é o nosso marco. E quando a gente estiver vivendo naturalmente os 10 mandamentos, a gente nem lembra deles, a gente simplesmente vive eles. A gente atinge o primeiro, aí é o grau de cristificação para a nossa evolução. Nós vamos atingir o grau de cristificação e vamos cada vez mais lentamente lutando para evoluir e para voltar a ser Deus em Deus, na sua integralidade. Então, isso que a gente tem de entender. Hoje a gente não... Eu, pelo menos, eu tenho plena consciência que se eu perder a minha casa, assim, um teto, isso vai me fazer muito mal. Eu não estou preparada para viver desse jeito. Mas quando eu chegar um dia que esses itens materiais não são mais importantes em nada, porque eu sei que a providência divina tudo vai ver para mim o que eu preciso, eu vou
vou estar com uma outra postura em relação a isso. A gente teve no século passado o Gandhi, né, que demonstrou que não precisava nada, né? E ele fazia algumas, né? Ele transformou, ele em vez de ter uma guerra, ele conseguiu coisas sem soltar um pingo de sangue, com inteligência, com persistência e muita perseverança. A vida do seu Oswaldo, um espírito que não tinha nada material, era uma coisa assim que ele falou, eu não tenho nenhuma casa e nem um teto, eu moro de favor, ainda virado mexer, ele falava na casa da minha irmã da Nena, da Filomena, que desencarnou agora há pouco tempo. E ele ficava lá no quarto, escrevia, tinha uma máquina de escrever, daquelas antigas, ele escrevia, não sei o quê, e ele ganhava um presente, se você falasse, ai que lindo pai, que lindo mestre, então leva a filha. Ele não tinha apego a nada, mas o que é? É um espírito que já transcendeu essas coisas, essas necessidades humanas e não sofria por isso. Então a gente não pode fazer uma coisa que a gente não está preparado, é isso que eu quero falar. A nossa evolução é lenta e é gradual e a gente vai adquirindo ferramentas para nos preparar. Até o momento que a gente vai estar vivendo tudo isso sem nenhum apego, de uma maneira tranquila e sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. E aí é a isso que nós vamos chegar. Ainda não chegamos, mas é isso que a gente tem de entender. E quando o nosso Pai, ele diz que ele é o todo e a parte, porque ele está dentro de nós e tudo está dentro dele. Então a gente vive com ele. Só que ainda a gente não se comunica com ele como a gente deveria se comunicar. Mas a gente vai atingir isso também. Né? Então, é importante a gente parar e pensar, né, no princípio Deus, no princípio sagrado, dessa maneira bem aberta, não fechada, e muito menos com conceito humano. Porque Deus de humano não tem nada. Ele é a essência divina que todos os mundos, todas as humanidades, todos os Cristos, tudo está dentro dele. E ele tem a parte dele dentro de cada um. Porque cada um de nós somos emanaturas divinas. Nós já saímos do item criatura, que não tem pensamento, e já somos emanaturas. Nós temos a inteligência de Deus aberta. Cabe a nós usá-la corretamente. Por isso que nós já ganhamos o título de emanaturas, né? Então, vamos pensar nisso. Vamos tentar ser melhores filhos, vamos ter melhores pais, melhores alunos e melhores professores, pessoas mais conscientes, pessoas mais preparadas para o dia a dia, para ajudar, para ser exemplo, para ser ponta de lança, né? Que é isso que o nosso Pai nos pede. Chegaram algumas mediunidades aqui, deixa eu ler. Essa da Cíntia eu já li. A Silvia. Um duplo nosso foi levado para um local que parece ser um laboratório muito grande. Fomos colocados em tubos de luz branca e na cabeça essa luz é mais densa. Essa luz atua muito nos nossos neurônios e na pineal. A Simone, desprendimento de muitos irmãos que estavam presos em seus corpos físicos, uma luz intensa cor de madrepérola os direciona. A Silvia, todas as mediunidades muito trabalhadas, principalmente a vidência e a clarividência. A Simone, na frente de cada um de nós, colocado uma bandeja de prata com frutas, pães, águas e uma túnica branca.
A Débora, estamos sendo muito cobrados ou lembrados da necessidade do melhor pensar e sentir. Muito forte isso na oração de hoje. E estão explicando a todos as implicações energéticas do pensamento. Muito bom. Certo? Então, hoje, a nossa explicação, vamos agora para as energizações do nosso planeta com a graça de Deus. Vamos primeiro energizar as nossas águas. Então, vamos nos ligar a Deus, ao princípio sagrado, e vamos pedir bênçãos divinas para as nossas águas, no estado sólido, líquido ou gasoso, as águas que estão em nossos corpos, estão nos corpos de todos os seres do planeta, nos rios, nos mares, nas cachoeiras, nas fontes, nas represas, nas nascentes. Nas nossas casas, nas caixas d'água, uma energização maravilhosa de todas as nossas águas. Graças a Deus. Continuando, vamos pedir uma bênção para todos os trabalhadores ligados à medicina, para todos os nossos irmãos que trabalham com isso fisicamente ou espiritualmente, para todos os pacientes em todos os hospitais e de todos os tipos de doença, não só da pandemia, mas de todas as outras doenças, cânceres, fogos selvagens, cardíacos, todos os problemas, que infelizmente existem muitos problemas no planeta de expiação como o nosso, ainda muitos tipos de doenças assolam essa humanidade, das mais diversas, com as mais diversas situações. É bastante triste ver isso ainda. Que as legiões também, que se for permitido, retirem os espíritos que já estão desencarnados ou sofredores que adoram pegar essas energias negativas, que sejam retirados desses locais de dor, e que as socorristas possam fazer um trabalho lindo no cardíaco e mental dos pacientes para ajudá-los, e também que deem bastante harmonia para os trabalhadores da medicina. Eu estou vendo uma chuva de água cristalina fluidificada que eles pegaram de uma nascente e jogaram nos hospitais e atuou em cima de todos. Foi uma limpeza maravilhosa, graças a Deus. Vamos pedir bênçãos para as nossas casas. Que todas as casas sejam limpas, que os pretos velhos caboclos vão e retirem todas as negatividades, que os índios protejam as portas, que se as pessoas tiverem problemas físicos e espirituais dentro da casa, médico, que sejam as legiões correspondentes atuem, se for permitido, claro. Que uma grande limpeza e que por final uma cúpula de proteção de luz maravilhosa seja colocado na casa de cada um. E que essas energizações sejam amplificadas por todo o nosso planeta. Todos os ambientes profissionais, ambientes comerciais, públicos, jardins, ruas, estradas, que também sejam limpos.
A Fabi disse muitos irmãos acompanhando, é um ambiente que se expandiu. A Paula, nossos anjos da guarda recebem muitas instruções para nos passar, mas precisamos manter uma ligação íntima com eles. É importante a gente se ligar bem com o nosso anjo da guarda para a gente receber todas as informações. E enquanto a gente vai agora encontrar os nossos irmãos espirituais que fazem aquele trabalho maravilhoso de energização do planeta direto, o Zé vai fazer a oração a Maria Madalena. Oração a Maria Madalena. Sagrado princípio, Deus, o Pai Divino, origem, sustentação e destinação de tudo e de todos. O Espírito é a matéria, as leis regentes fundamentais e tudo quanto possa existir. Conhecemos ou não, nós, os teus filhos, lotados na terra, sabendo nós, Pai Divino, que na ordem dos espíritos e dos mundos existem os mais e os menos evoluídos, pois embora sendo uma a origem e uma a finalidade, para tudo e todos vigora a lei de movimento, evolução e reintegração na tua unidade ou divindade. Sendo esse os sagrados objetivos da existência, somos conscientes, Pai Divino, daqueles verbos teus, comandantes de galáxias, grupos de sistemas planetários, sistemas e mundos, aonde filhos teus vivem, na carne e fora da carne, movimentam atividades, e assim vão desabrochando tuas virtudes divinas, das quais todos são depositários normais. Sabemos, Pai Divino, que toda a humanidade planetária tem o seu verbo tutelar, o seu dispenseiro fiel e prudente, o elo divino entre os teus mais elevados comandos e os escalões imediatos daqueles que de mais perto assistem aos que peregrinam a encarnação e nos reinos espirituais menos elevados. Pai Divino, é em virtude de tais conhecimentos, inspirados por desejo de trabalho fraterno, no seio da exalta doutrina do caminho, que rogamos forças e oportunidades à tua serva Maria Madalena, a fim de que nos possa auxiliar no seio da tua divina justiça, por cima da qual ninguém jamais passará. E a ti, Maria Madalena, imortal exemplo de arrependimentos de erros cometidos, dedicação ao Verbo encarnado e à tarefa evangelizadora, e modelo de renúncia dos bens mundanos, enviamos os nossos apelos fraternos para que, no âmbito da lei de Deus, do Cristo exemplar e dos dons do Espírito Santo, coopere na tarefa a que nos propusemos de, cada vez mais, conhecer a verdade e praticar o bem. Graças a Deus. Então, juntos com esses nossos irmãos que trabalham com a pré-energização do nosso planeta, todos juntos vamos jogar muitas energias em todos os reinos, no animal, vamos começar primeiro no mineral, no reino vegetal e no reino animal, que jogue muitas energias em todas as faixas espirituais, da mais inferior, a mais negativa até a mais positiva. Que todas essas faixas recebam o seu quinhão. Vamos energizar toda a população planetária de encarnados e desencarnados, pedindo muitas bênçãos divinas para todos, para que todos tenham melhores pensares, melhores sentires e melhores atitudes.
Vamos pedir muitas bênçãos divinas para todos os dirigentes do planeta, públicos ou privados, que pensem mais na coletividade e menos na individualidade, que entendam que todos são irmãos iguais, mesmo que não consigam entender, mas que pelo menos percebam que tem alguma similaridade, que tem de ter um pouco mais de respeito com o todo. Porque sempre a espiritualidade nos avisa, enquanto tiver irmão sofrendo, enquanto tiver essas disparidades que existem, o nosso planeta, como planeta, não vai evoluir. A evolução, ela é para todos, não é para um ou para outro. Então nós temos de orar muito para que as pessoas entendam mais rapidamente isso, mudem seus comportamentos, seus pensamentos, para que a gente possa atingir essa finalidade também. Muitas socorristas descendo em forma de espiral aqui para o nosso planeta, trazendo espíritos lindos que vão encarnar em vários locais do planeta, já com missões muito bem específicas. E foi feito um trabalho lindo de resgate também, com a graça de Deus. Juntos, nesse círculo ao redor do planeta, vamos abraçar o nosso irmão como se a gente tivesse abraçando o nosso Pai. E vamos com o nosso mental e o nosso cardíaco, com muitos sentimentos positivos, mas com bastante inteligência, jogar muita energia para o planeta. Que essas energias atinjam o centro do planeta e saiam em explosões divinas de amor, de fraternidade, de união, de companheirismos, de aprendizado, de verdade e virtude. Vão jogando todos esses sentimentos como se vocês estivessem desejando todas essas coisas boas para um filho querido, para um pai querido, para um amigo querido. Vão mentalizando. A Mônica Machado, senti muita limpeza desde o início da sessão, uma luz muito clara e brilhante em tons de verde claro e dourado. E ela continuando, luz roxa muito pulsante e muita energia. Voltando agora todos revitalizados para as nossas casas, nossos lares. Esse local que tem sido o nosso melhor refúgio nesses dias. Vamos agradecer aos nossos anjos da guarda, os nossos amigos, companheiros de jornada evolutiva. Vamos agradecer as legiões angélicas tão maravilhosas, os pretos velhos, os índios, os caboclos, os hindus, as socorristas, os médicos, as mensagerias divinas. Agradecemos os nossos irmãos cristificados. E entrem dentro de si mesmos e agradeçam ao Pai, ao princípio sagrado de tudo e de todos.
Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo. Divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes. Integral a vossa ciência. Dá-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre todos os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo da vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças a Deus. A Ana Pompei, querida, está longe, agora ela assiste às nossas orações. Obrigada por nos unir todos os dias e nos dando oportunidade de orações pelo planeta. Eu que agradeço a todos, fazemos o trabalho juntos, sem exceção. A Érica, sem dúvida, é nosso grande aprendizado, graças a Deus. A Débora, chuva de energia branca intensa para o planeta, graças a Deus. Simone, muita cura física e moral. Poxa, graças a Deus. Gente, dando muitas graças a Deus e agradecendo muito ao nosso Pai essa oportunidade de trabalho. E juntos nós fazemos a diferença. Sozinhos não somos bateriazinha, juntos somos essa usina que podemos fazer essa diferença de orar, de troca de energia, de aprendizado, dessa finalidade nesse momento tão crítico, né? Com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada e amanhã, no mesmo horário, estaremos juntos para fazer essa oração de novo. Muito obrigada a todos, gente. Obrigada, muito obrigada. Coração para vocês também, de tantos corações que vocês mandam para a gente manda. Porque esses aí vai dividindo para todo mundo, graças a Deus. Linda oração de hoje. Realmente ela atingiu céus muito bonitos, graças a Deus. Estou até emocionada. Tchau, gente. Até amanhã.